Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o realismo no Brasil, esse período literário que começa em 1881 e vai até mais ou menos 1893, tá bom? Então já vamos começar aqui. Gente, contexto histórico então em que se inseriu esse período. Quando nós falávamos lá do romantismo, só para a gente contextualizar aqui, nós falávamos de várias questões que estavam rolando naquele período. Né? Em 1808, a chegada da família real trouxe com ela várias questões que mudaram a colônia brasileira. Em 1822, nós temos a independência do Brasil, que vai dar todo esse gás inicial para o início do romantismo em 1836, né, justamente colocando aí esse sentimento de nós valorizarmos a pátria, né? Isso lá no iniciozinho do romantismo. Aqui no realismo, nós vamos ter aí outras questões. Começa então em 1881, né, o marco inicial do realismo brasileiro é a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de Machado de Assis. Machado de Assis, que é tido aí como o principal escritor brasileiro, um dos melhores escritores de língua portuguesa do mundo. Tá? Então, essa obra é que inicia este movimento literário aqui no Brasil. E tem uma importância, essa obra, muito grande. Tanto é que nós vamos estudar ela em particular depois. Gente, nós estamos passando então pelo segundo reinado. Então lembre-se que o Brasil ele entra em sua independência a partir de 1822, passa a ser um império, né? E o primeiro reinado com Dom Pedro. Agora nós estamos no segundo reinado, que é com Dom Pedro II. Já passou aquele período de regência, né, que vocês já estudaram na história. Agora nós estamos aí no segundo reinado. O segundo reinado é marcado ainda por parlamentarismo às avessas. Né? O que é isso? O poder do imperador ainda é muito grande, porque quem nomeia, né, o primeiro-ministro, né, quem tem o poder político do parlamentarismo, é o próprio Dom Pedro II. E ele faz aí acordo com os partidos da época, né, e consegue sempre se manter aí no poder, principalmente atendendo às demandas das oligarquias agrárias, né? Essa galera que tinha os grandes latifúndios, né, que mandavam aí na política brasileira. E isso deixava as pessoas muito insatisfeitas, e nisso começa a se ter aí um movimento para chegar à proclamação da República. Né? O movimento republicano começa a surgir com mais força, com mais força, com mais força, como se isso fosse realmente atender às necessidades da população. A gente sabe que não, mas enfim, né, não dava mais para aceitar aquela folia que estava acontecendo ali no segundo reinado. A economia brasileira ainda era muito baseada no latifúndio, na monocultura, uma monocultura de exportação, principalmente aí com a produção do café, ainda com mão de obra escrava. Tá? Essa é a nossa economia do período. Então, nós começamos aqui, nesse período, a pensar já em uma modificação. Por quê? Em 1888 vai ter aí a assinatura da Lei Áurea, que, teoricamente, acaba, né, com a escravidão no país. E aí, em 1879, nós vamos ter a proclamação da República, que se institui aí, sim, um governo, né, de uma república, mas é óbvio que ele não vai atender às demandas do movimento republicano, porque ele ainda se vê fadado aos interesses daqueles que realmente têm poder econômico aqui no Brasil. Né? E aí começa toda aquela questão da política do café com leite, onde se revezava aí São Paulo e Minas Gerais, né, no poder do Brasil, dessa nova república, deixando de lado os interesses daqueles que tanto lutaram para a instituição. Mas, enfim, aqui nós vamos ter, então, toda essa modificação da estrutura da sociedade, o início, então, da industrialização de São Paulo e a decadência dessa aristocracia escravocrata, tá? Essas transformações na sociedade vão estar embasadas também naqueles ideais que nós comentamos, que estavam rodando a Europa, né? O positivismo, principalmente. O positivismo que vinha com essa ideia de que a ciência deveria
explicar os fatos, né? E ela que deveria guiar a evolução, o progresso da sociedade. Isso vem inspirar aí a galera aqui no Brasil. Com a industrialização, a gente começa também a ter uma modificação, né, no contexto urbano brasileiro. São Paulo começa a ter aí um destaque muito grande, e aí essa aristocracia escravocrata, que agora deixa de ser da oligarquia agrária, né, passam a ser empresários do campo, porque estão aí contratando principalmente os imigrantes europeus que estão chegando no Brasil, já que não existem mais escravos oficialmente. Tá? Então esse é o contexto histórico em que o Brasil está inserido. Um contexto de muita instabilidade política, de muita desigualdade social, e é nisso que o realismo começa a surgir. Gente, além das características que nós já falamos, aquelas gerais, né, de se contrapor ao idealismo, se contrapor ao sentimentalismo exacerbado do romantismo, de começar a ver a obra de arte como algo útil para a sociedade, né, que escancare os problemas, os problemas sociais, e não mais apenas seja um entretenimento, um passatempo para a burguesia, né? Aqui nós vamos ainda ter algumas características que são importantes de serem lembradas. Vamos lá, uma linguagem simples e objetiva. Então eles não queriam mais ter aquela linguagem super difícil, né, que poucas pessoas tinham acesso. Agora eles estão preocupados em fazer uma linguagem muito mais fácil, que qualquer um consiga ler. É lógico que hoje, né, no século XXI, a gente pegar um texto lá do século XIX, a linguagem não vai parecer tão simples, tão fácil. Mas, para a época, era uma linguagem simples, uma linguagem bastante clara, de fácil entendimento. Então, eles faziam isso justamente por entender que a arte tinha essa função de fazer criticar, né, de fazer as pessoas refletirem a respeito do contexto social em que estavam inseridas, né, e denunciar os problemas da sociedade. Por isso que elas tinham que ter acesso a esses textos, e a linguagem simples fazia isso. Né? Então, uma linguagem simples e objetiva. Os romances que eram produzidos, e aqui no realismo brasileiro nós vamos ter apenas romances, tá? Ou seja, apenas a prosa, não vamos ter poesias realistas, mas enfim, nesse período aqui a gente vai estudar também o naturalismo e o parnasianismo que ocorrem nesse mesmo período do realismo, mas depois a gente vai falar sobre isso. O importante aqui nós lembrarmos que, então, na prosa romântica não, na prosa realista, nós vamos ter os romances sociais, que vão justamente colocar as questões, escancarar os problemas da sociedade, as mazelas desse liberalismo burguês. Vão ter os romances psicológicos, porque eles vão começar a pautar, né? A gente tem tantas evoluções na área das ciências, e as questões da psicologia, né, começam também a despontar. Então, eles querem entender o ser humano, o porquê que a pessoa pensa de uma maneira e tudo mais. Esse detalhamento psicológico vai estar muito presente em Machado de Assis. Eu já vou comentar a respeito. E os romances de tese, né, que tentam pegar essas teorias científicas e aplicar nos textos. Esses de tese, gente, vão estar mais presentes no naturalismo, que nós falaremos na outra aula, tá? Mas é bastante importante a gente ter isso aqui. É o quê? Pegar as teorias científicas e tentar colocar aí no seu texto. Quando nós estudarmos naturalismo, vai ficar mais claro isso. Então, algumas questões que são colocadas como temas é a escravidão, os preconceitos, principalmente o preconceito racial, e as questões relacionadas à sexualidade. Aqui, obviamente, nós temos que ter aqui além dessas questões já colocadas, aquelas que nós já falamos que são características básicas, de crítica à burguesia, de crítica à Igreja Católica, de crítica a instituições sociais que são estabelecidas, né, justamente para mostrar o quanto a sociedade burguesa não conseguiu alçar aquilo a que se pretendia lá na Revolução Francesa, né, que era liberdade, igualdade, fraternidade. Na verdade, isso é uma grande mentira. Não se alcançou isso com a sociedade burguesa. Então, eles querem escancarar esses problemas. Aqui os personagens, gente, não são idealizados igual no romantismo. Aqui os personagens são tidos como pessoas comuns,
com seus problemas, com suas facilidades, com seus dias bons, com seus dias ruins. Então, se mostra realmente quem são esses personagens de uma maneira muito realista. E aí, a análise psicológica que eu falava aqui em cima. Então, algo muito explorado, principalmente por Machado de Assis, é esse teor psicológico. Ele tenta entender a mente da pessoa, justamente para escancarar para o leitor as hipocrisias da sociedade burguesa, que fala uma coisa, mas pensa outra, que age de uma maneira, mas pensa de forma diferente. Tá? Então, essa análise psicológica de cada personagem nos ajuda a compreender a crítica que ele quer fazer à sociedade. Tá bom? E, por fim, nós vamos ter uma linguagem descritiva, rica em detalhes. Isso ajuda muito o escritor a passar os cenários para o leitor de maneira muito fiel. Então, você vai ter, por exemplo, uma cena lá numa sala de uma casa. Vai ter tudo muito bem detalhado. Que cor que era o papel de parede, como que era, quais desenhos tinham, quantas janelas, como que eram essas janelas, se tinham cortinas, que cortinas eram essas, que tecido era usado. Sabe? Os mínimos detalhes são colocados aqui justamente para ficar claro para o leitor a imagem que eles querem passar. Justamente porque são realistas, né? Eles querem que o leitor se aproxime muito da realidade. Então, uma linguagem descritiva e rica em detalhes, e linguagem simples e objetiva. Essas são as principais características da linguagem utilizada no realismo. É importante que vocês tenham isso com bastante clareza, beleza? Pessoal, e aí vamos dar uma olhada aqui. Machado de Assis, que é o principal escritor, né, de língua portuguesa que nós temos, da língua portuguesa não, né? O principal escritor brasileiro, mas um dos principais de língua portuguesa do mundo, né, que vai escrever aí, eu coloquei aqui 3 obras que são as primordiais dele dentro do realismo. Tá? Machado ele inicia como um escritor romântico, mas de pouquíssima expressividade, né? Quase não se falava de Machado de Assis, né? Mas no realismo sim que ele se destacou. E aí nós temos essas 3 obras que são as que coroam Machado de Assis como um grande escritor realista, né? Mas existem outras, obviamente. Essas 3 são fundamentais. Seria importantíssimo, inclusive, que vocês lessem essas 3 obras, porque elas trazem questões muito importantes para nós entendermos o Brasil na época, né, no século XIX, no final do século XIX. Ler as obras deles nos faz refletir sobre a sociedade da época e, obviamente, que traz todas essas características tão importantes do realismo. Essas obras costumam cair em vestibulares, no Enem, né, em concursos, porque são obras muito importantes para a nossa literatura. A questão das memórias póstumas de Brás Cubas, eu vou passar para vocês um vídeo específico sobre essa obra, que dá início ao realismo brasileiro e que traz, então, várias características importantes. Além disso, nós faremos um trabalho em cima de um conto do Machado de Assis, que é A Cartomante. Tá? E, enfim, se vocês tiverem interesse, ou que talvez alguns de vocês já tenham lido, inclusive Dom Casmurro, por exemplo, que é uma obra bastante difundida, mas, né, seria legal vocês terem contato com essas obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas tem um filme brasileiro, um filme que é muito bom, inclusive, e que quem quiser assistir para conhecer essa obra e não tiver acesso ao livro mesmo para ler, vale bastante a pena, tá? Mas eu vou mandar para vocês amanhã uma aula falando sobre essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou eu vou gravar, ou então eu vou pegar aí uma aula pronta na internet que talvez consiga ser mais rica do que eu falando. Tá? E, por fim, o Raul Pompeia, outro autor realista bastante importante, que vai ter 2 obras de destaque, aí, Canções Sem Método, de 1881, né? Mas principalmente O Ateneu de 1888, que é a principal obra de Raul Pompeia. Tá bom? Pessoal, nesta aula só para nós começarmos a pensar nessa questão do realismo aqui no Brasil. Vou mandar para vocês, então, uma aula sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nós vamos ter ainda mais uma aula que nós vamos trabalhar com o texto, com o conto, perdão, né, A Cartomante, de Machado de Assis, buscando entender aí, dentro desse conto, quais são as características
do realismo expressas nessa literatura. Beleza? Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.